Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. A paz do Senhor Jesus. Nesta noite quero estar agradecendo a oportunidade de estar trazendo a palavra, o devocional para a igreja, e quero compartilhar aquilo que Deus colocou em meu coração, que fica em Salmos 63, capítulo 63, do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com os lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti. A Tua mão direita me sustém. Antes, eu quero estar deixando uma pergunta. O porquê deveremos buscar a Deus? No versículo 1, nós já podemos perceber que Davi ele começa a rasgar o seu coração perante Deus. Ele já começa a demonstrar ali que ele é totalmente dependente de Deus. Ele começa a falar que a alma dele anseia pela presença de Deus, que a vida dele, ele anseia pela presença de Deus. Davi, ele também demonstra nesse capítulo de Salmos, ele demonstra que ele tem confiança em Deus, que ele tem fé em Deus, ele sabe que Deus vai tomar a frente de tudo. E em nenhum momento Davi ele começa a esmurecer na fé. Ele começa ainda mais buscar a presença de Deus. E no que ele começa a buscar ansiosamente, me chamou a atenção a palavra ansiosamente, né? Nós podemos perceber que quando nós estamos com ansiedade é porque nós queremos aquilo logo. E esse salmo, eu achei muito bonito a atitude que Davi teve referente a Deus. Ele começa a buscar a Deus e ele não se preocupa com o que pode acontecer com ele. Mas a única coisa que ele queria era a presença de Deus sobre a vida dele. Nisso que ele começa a buscar a presença de Deus, ele começa a perceber que a graça de Deus é maior do que a própria vida que tem. O que o mundo tem para oferecer para ele não chega nem perto da graça de Deus sobre a vida dele. Não chega perto da presença de Deus sobre a vida de Davi. E Davi ele estava passando por um momento difícil. Davi ele estava longe da sua casa, longe da onde ele buscava Deus, mas ele não deixou se abater, ele não deixou perder o foco, ele não deixou o medo entrar sobre a vida dele, ele simplesmente começou a buscar a presença de Deus sem cessar. Davi, nós podemos perceber que ele começa a buscar a Deus de manhã, durante a noite, pela vigília. Pode ser que Davi ele perdia o sono pelo momento que ele estava vivendo, pelo deserto que ele estava vivendo, ele acabou perdendo o sono. E nisso, no tempo que ele tinha, ele começava a buscar a Deus. Então, vamos trazer hoje para o dia de hoje, sobre as nossas vidas.
Nós sabemos que nós estamos vivendo uma situação complicada. Creio eu que não é nada pelo que está por vir. E nós temos que tomar uma posição igual Davi tomou. Nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que ter ansiedade pela presença de Deus, nós temos que buscar sem cessar a presença de Deus para que nós não venhamos perder o foco. A partir do momento que nós começamos a olhar para a situação que estamos vivendo, nós acabamos deixando o medo entrar sobre as nossas vidas, nós acabamos deixamos ser confundido. E deixamos de entender o propósito de Deus para nossas vidas. E Davi, ele não olhou para a circunstância. Davi, ele não olhou pela situação. Davi estava longe, ele não poderia buscar a Deus na onde ele estava buscando. Assim é como nós. Hoje nós não estamos podendo buscar a Deus na igreja por um cuidado. Mas nós tenhamos que tomar posição igual Davi tomou. Nós temos que buscar a Deus, independente do lugar que estamos. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que ansiar, nós temos que ter ansiedade pela presença de Deus. E Davi, por tudo isso que ele começou a viver, pela situação que ele estava, ele foi se derramando cada vez mais na presença de Deus, ele foi se entregando na presença de Deus, foi buscando mais, se achegando mais próximo de Deus, acredito eu, porque a partir do momento que nós se achegamos próximo de Deus, o nosso eu diminui totalmente, a nossa carne não prevalece. Então, como Davi, ele tinha fé que tudo ia se ajeitar, tudo ia acontecer para o melhor sobre a vida dele. Mas ele tinha que buscar a Deus. Ele sabia que as bênçãos do Senhor sobre a vida dele não estavam encolhidas. Assim é como nós temos que ter o entendimento que as bênçãos de Deus não está encolhida sobre as nossas vidas, mas nós temos que ser vigilantes com a pandemia que está acontecendo. Tem que se cuidar? Vamos se cuidar. Mas vamos confiar em Deus primeiramente. Vamos buscar a face do Senhor constantemente e como eu disse, né, Davi, ele sabia que ele ia ser livrado da situação que ele estava vivendo. E uma coisa linda que Davi fala é que ele, enquanto ele estiver vivo, ele vai estar buscando o Senhor. Ele vai estar louvando ao Senhor enquanto ele viver. Assim, nós temos que ter isso sobre as nossas vidas. Senhor, enquanto eu viver, eu te louvarei. Senhor, enquanto eu viver, eu te buscarei. Tudo isso que aconteceu, que está acontecendo sobre a nação, nós temos que se aproximar ainda mais de Deus. Nós temos que rasgar o nosso coração perante Deus. Como Davi estava passando por uma situação difícil, mas em nenhum momento Davi, ele olhou para a circunstância, em nenhum momento ele pegou e falou assim, Senhor, seja feita a tua vontade, e ficou lá paradinho. Não, Davi, ele começou a rasgar o seu coração perante Deus. Davi, ele começou falar para Deus, eu quero a tua presença, o que eu tenho nesse mundo, o que esse mundo me oferece não chega nem perto da graça do Senhor. A graça que o Senhor tem para nossas vidas não é nada o que compara com este mundo. Igual, pessoas que ficam assim, meia preocupada, e agora nós vamos morrer?
Gente, nós temos que entender o que? Nós não fomos feitos para este mundo. Nós temos que ter ansiedade pela presença de Deus. Nós temos que ter ansiedade para estar junto de Deus. E Davi, ele buscava pela presença de Deus. E assim é como nós temos que ter um zelo, nós temos que ter um cuidado para que o Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas. Nós temos que ter um aquebrantamento para o lado de Deus. E nós temos que levar a palavra de Deus adiante daquilo que Deus fez sobre as nossas vidas. Assim como nós fomos escolhidos perante Deus, nós temos que levar a palavra de Deus adiante. E aqui também quero deixar um versículo para vocês, que é em Isaías 55, capítulo 55, versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor está perto de nós neste momento. Neste momento nós estamos podendo buscar o Senhor. Então que nós venhamos buscar a Deus, que nós venhamos invocar o nome de Deus, que nós venhamos se prostrar diante de Deus, para que Deus se manifeste, para que Deus nos enche, para que Deus derrame a tua glória dele sobre as nossas vidas, que a graça de Deus esteja sobre nós. Como foi falado, somente a graça de Deus bastasse para Davi. Somente a presença de Deus bastava sobre a vida de Davi. Davi, ele estava no momento no seu deserto que ele estava vivendo ali, no seu momento difícil que Davi estava vivendo, ele começou a ter uma intimidade com Deus. Ele começou a crescer espiritualmente pela situação que ele estava vivendo. Às vezes, somos colocados no deserto para nós crescer espiritualmente. Neste momento que nós estamos vivendo, é complicado você se dedicar totalmente a Deus, buscar, vamos supor, ficar ali buscando 2 horas, como nós fazemos numa igreja. Porque tem internet, tem televisão, tem rádio, mas nós temos e conseguimos reservar esse tempo a Deus. Nós podemos começar a envolver ali, vamos louvar um pouco aqui, vamos dar uma palavra aqui, vamos fazer uma oração. Nós temos que, este é o momento de tomarmos a posição diante de Deus. Igual, este momento que nós estamos vivendo, agora é a hora de mostrar que somos cristãos, que nós buscamos a Deus, como estão hoje, podemos ver, né, todo mundo falando assim, eu sou a igreja. Realmente, nós somos a igreja. Mas também nós temos que se esforçar muito além para buscar dentro de casa, porque buscar Deus dentro de casa é mais complicado do que buscar na igreja. Então nós temos que dedicar. Davi, ele ocupava a mente dele com Deus. Davi, ele ocupava o coração dele com as coisas de Deus. Davi, ele amanhecia buscando a Deus e dormia pensando em Deus. E durante a noite, que fala nas vigílias, ele acabava buscando a Deus. Então, Davi, ele estava focado em Deus, Davi estava totalmente direcionado para Deus. E assim é o que eu quero estar deixando sobre a igreja. Nós temos que estar focado em Deus. Nós temos que estar aquebrantado em Deus. Nós temos que estar buscando a presença de Deus sem cessar. Nós temos que pedir a presença de Deus ansiosamente.
Voltando ao versículo, a pergunta que eu fiz, por que devemos buscar a Deus? Porque a tua graça me basta. Amém? Então eu quero estar deixando essa palavra com os irmãos. Que Deus abençoe e que possamos estar mais próximo de Deus neste momento que estamos vivendo, que possamos se achegar a mais perto de Deus. E não esquecer que a graça de Deus é o que te basta. Amém? Somos a luz do mundo, somos a luz do